Valorização salarial. Candidatos, os servidores eles têm passado por um achatamento salarial nos últimos 22 anos, que chegou a 426% de defasagem. 426%. Para os senhores que estão aqui, basta fazer um cálculo. Multiplica o seu salário por 4,5 e vocês vão saber o quanto que vocês deveriam estar ganhando para ter o mesmo poder de compra de 22 anos atrás. Além disso, a gente tem um achatamento dos benefícios. Os valores dos benefícios não são reajustados desde 2010. Isso levou para a gente uma inflação de 59%, 58,78%, né, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, que é um dos índices mais baixos inflacionários. Para vocês terem uma ideia, o nosso benefício do Vale Refeição é R$15. Hoje, o poder de compra dele é de R$ 8,83. O nosso cartão servidor, de R$500, o poder de compra dele é de R$ 206,11, comparado com 2010. Além disso, a gente recebe uma cesta básica de R$ 210, que está longe da cesta básica mínima que o DIEESE aponta como exigência para o Estado de São Paulo. A cesta básica mínima do DIEESE é R$ 475. Nós recebemos 210. Né? 147 pagos pela Prefeitura e 63 pagos pela categoria. Além disso, os servidores eles suportam uma dívida em relação ao benefício do cartão servidor, que era uma política de abono da época do Clermont e foi estendida para essa gestão, um passivo de R$ 8.600, R$ 300 cada servidor. Isso de valores que a gente não conseguiu gastar ou não recebemos por problemas nas licitações ou na rede de atendimento. R$ 8.300. Se nós multiplicarmos pelo conjunto de servidores, aproximadamente 4.500 a 5.000 entre ativos e inativos, nós temos um passivo de R$ 37 milhões na categoria. Esse é o valor que foi deixado de receber por todos os servidores. Por isso, nós gostaríamos de saber se na gestão dos senhores haverá valorização salarial dos servidores públicos municipais com reposição salarial acima da inflação anualmente. Além disso, terá aumento dos benefícios e incorporação do cartão servidor? Ontem a gente teve um esquema de resposta que era a ordem da mesa da esquerda para a direita. Eu vou pedir que a gente mantenha assim, tudo bem? Ok. 4 minutos, por favor. Das considerações. Da pergunta. Você é recepcionado perguntas. Isso. Aguarda as perguntas. Essa pergunta. Deixa eu só explicar de novo. Cada bloco inicia com uma introdução e a pergunta. Essa perguntinha do final é o que a gente abre para 4 minutos em cada bloco. Então, cada bloco tem uma pergunta ao final. A pergunta é: haverá valorização salarial dos servidores públicos municipais com reposição anual acima da inflação? E haverá também aumento dos benefícios e incorporação do cartão servidor? Ok, gente. Boa noite. Estava ainda a saída de uma sessão não tão turbulenta, né? Foi mais um processo de cassação da senhora prefeita. Confesso que a cabeça aqui ainda está processando ainda, como primeiro secretário da casa, um relatório de aproximadamente 30 páginas, sendo lido minuciosamente. Mas eu queria inicialmente cumprimentar aqui a mesa, o candidato a prefeito, vereador Fábio Inácio, o mediador aqui, Henrico, e, acima de tudo, cumprimentá-los e parabenizá-los pela brilhante iniciativa. Quem pleiteia cargo público eletivo tem que dialogar com a sociedade, as várias instituições, segmentos. Só através desse diálogo a gente consolida a democracia e, obviamente, consegue avançar com muito mais responsabilidades e objetivos. Servidor público. Servidor é a máquina, né? Aliás, pouquíssimos segmentos têm oportunidade de escolher seu próprio patrão, né? E vocês têm oportunidade, através do voto, escolherem seus próprios patrões. Nenhum administrador em sã consciência, obviamente, quer ter uma relação de conflito e de desgaste com quem toca a sua empresa. Do ponto de vista privado, vocês são os alicerces desta empresa chamada prefeitura. E todo administrador privado tem como base o fator motivacional. Sem motivação, sem autoestima elevada, não tem empresa do mundo que dê certo.
E não será em Cubatão que dará certo nesse sentido. Agora, desenvolver políticas públicas para o servidor, às vezes são atos contínuos. Você pega uma empresa que já vem de antecessores e às vezes esses antecessores deixam um legado o tanto quanto perigoso, um legado às vezes horrível. Do ponto de vista prático, o que nós temos que falar, tem que ter um equilíbrio, o binômio, possibilidade e necessidade. Esse é o ponto de vista prático. Possibilidade é ter dinheiro em caixa e a necessidade, efetivamente, é de que vocês trabalhem motivados e felizes. As políticas públicas salariais que vêm de encontro com essas perdas absurdas precisam ser feitas diversos reparos, mas não são poucos, são diversos reparos que devem ser feitos. E muitos nos perguntam, como eu vi muitos questionamentos, que vocês esperam objetividade nesse diálogo, para que a gente não patine e fique daqui, saindo daqui, sem nenhuma resposta prática. No nosso governo, tenho conversado muito com Pedro Bissá, que é o nosso vice, é um servidor público. Aliás, eu queria cumprimentá-lo, assim como Pedro, privilégio aqui, 2 Pedros vice, né? Pedrinho e Pedrão, né? Para não ter nenhuma confusão. Então, como servidor, ele tem essa sensibilidade. O nosso plano de carreira puxou a responsabilidade para si e acabou realmente fazendo. 1 minuto aqui, o Henrique está nos chamando a atenção que nós temos 1 minuto. Servidor feliz é receber bem. Nosso compromisso, resgatar os benefícios. Não tenha dúvida que no nosso governo as cestas básicas serão pagas, o convênio médico será restabelecido e os salários, as perdas, seria utopia dizer que nós vamos saná-las do ponto de vista prático a curto prazo, mas a longo prazo. Plano de carreira, inevitavelmente, plano de carreira tem que ser feito. O servidor não comporta mais essa fragmentação setorial. Cada setor desenvolve as suas benesses de acordo com as conveniências políticas, eu diria até pelas conveniências dos apadrinhados políticos, mas não tem políticas públicas voltadas para o macro. O servidor não pode ficar refém porque é amigo do rei, ou é amigo do vereador, ou é amigo do prefeito, ficar mesquinhando o que tem de direito. Seus benefícios são direitos consolidados, inclusive do ponto de vista legal. Então, a recuperação, cartão servidor, por exemplo, nós estamos pensando não só... Valorização da carreira dos servidores. No município, há anos que a gente acumula distorções no quadro funcional. Então, tem distorções no padrão de vencimento, prioritariamente, padrão de vencimento entre cargos e entre funções que são muito semelhantes ou são idênticas. Esse tipo de distorção, com o passar dos anos, também refletiu em benefícios diferentes. Então, tem muitas funções, tem muitos cargos que têm benefícios próprios e que, ao comparar, né, com outros cargos com o mesmo nível, né, por exemplo, mesmo nível salarial, acaba criando uma distorção tão grande que os salários variam com o mesmo cargo, com a mesma função. Então, pessoas que hoje a gente tem casos como o dos professores, que não tem isonomia salarial, outros casos, como o dos fiscais, que também cobram isonomia salarial, e ainda muitos outros. Uma das ferramentas que o servidor tem, né, para poder equalizar essas distorções, sem ter perda salarial, é o plano de cargos, carreiras e salários. Esse plano de cargos, carreiras e salários é um sonho da categoria há muitos anos, e nenhuma administração conseguiu implantar ele efetivamente. Por isso a pergunta é, na gestão dos senhores, finalmente conseguiremos implantar o plano de cargos e salários, e além de implantar, conseguiremos regulamentar esse plano, elaborando esse plano com amplo debate com a categoria? Bom, agora já estou mais arisco, né? 4 minutos aqui, não posso ficar perdendo tempo. Olha, voltando ainda, claro, e complementando, porque obviamente está interligado. Sem finanças, você não vai a lugar nenhum. O ponto-chave são as finanças da prefeitura. Senão não adianta, você não avança em nenhum outro segmento. Em relação ainda às finanças, a folha está no limite prudencial de 52%. Obviamente, a gente quer acreditar que esses dados fornecidos pela chefe do Executivo procedem. Vocês me perguntam, mas você é parlamentar e é fiscal, mas tente arrancar isso formalmente. Você vai ficar uns 3 anos tentando arrancar isso formalmente da administração, você não consegue.
Se a folha está no limite prudencial, é porque há uma má gestão no recurso público, há uma discrepância. Aliás, essa mentira, né, dita por muitos politiqueiros de que Cubatão, os funcionários públicos de Cubatão são marajás. Isso é uma lenda, né? Uma lenda que a gente tem que acabar em caráter definitivo. Quero ver aquele servidor de escola lá, o cargo mais baixo, que está ganhando em torno de R$ 1.200 ou R$ 1.300. Ele se sente ofendido com essa cultura, com essa propagação dessa politicagem maldita que atinge diretamente a todos vocês. Não dá para se falar em benefícios, não dá para se falar em plano de carreira, não dá para falar em consertar todas essas questões, essas discrepâncias das pessoas que desenvolvem as mesmas atividades, sem, obviamente, colocar o dedo em algumas feridas. Isso só será sanado efetivamente com plano de carreira. Sem plano de carreira, nunca nós vamos conseguir efetivamente sanar isso. O plano de carreira tem que justamente consertar essas distorções. Hoje é um absurdo. Você entra na prefeitura. Aliás, é importante dizer isso aqui. Aliás, é muito importante dizer isso aqui. Às vezes tem pessoas, eu digo da minha network, que já foram recomendadas. Olha, entra neste concurso, que é mais fácil você se tornar servidora, o seu salário vai ser baixo, mas politicamente lá na frente eu consigo te puxar e no prazo de 8, 10 anos você está no teto da administração. Isso é um crime. Isso é um crime escancarado. Aliás, desfavorecendo aqueles concurseiros que são dedicados, ficam longos anos das suas vidas tentando prestar um concurso e uma forma de se burlar. Entra por aqui que politicamente eu te puxo. Se politicamente eu te puxo é porque essas leis criadas para beneficiar poucos, infelizmente, elas existem. Isso nós temos que acabar, vai doer alguns, mas nós temos que equacionar esse problema que eu denomino como um câncer, onde as pessoas que realmente se dedicam a vida inteira para ganhar bem, prestar um concurso decente, são reféns de políticas, infelizmente, mal conduzidas de alguns administradores. Com a lei de responsabilidade fiscal e a folha no limite, o que se fazer? Reforma administrativa, tem que cortar cargo comissionado, tem que gerir a Caixa de Previdência com responsabilidade de servidor de carreira. Não tem que trazer um agente externo que não conhece nada para gerir uma autarquia tão importante que garante o futuro de vocês. Com certeza não será no nosso governo gerida por um agente estranho e alheio, sem conhecimento técnico para gerir a Caixa de Previdência. E a reforma administrativa, você tem que consertar essa discrepância. O servidor não pode ficar refém a vida inteira das horas extras para poder garantir a sua sobrevivência. Ou seja, ele tem que ficar refém e garantindo, né, essa parceria com aqueles agentes políticos que, infelizmente, contaminam, inclusive, o resultado das eleições, contaminam sim, porque ele tem que ser amigo do rei, se não for amigo do rei, não será beneficiado no futuro. Servidor não pode ficar refém de agente político. E nosso governo são distorções históricas que nós tentaremos consertá-la da melhor forma possível. Bom, para o terceiro bloco temático, é um assunto também bem importante para a categoria, que é a Caixa de Previdência. E a gente congregou nesse bloco tanto a questão do plano de saúde quanto a questão da Previdência, que hoje não é pequeno esse problema, né? A categoria tem enfrentado a pior crise da história, quer dizer, a nossa autarquia tem enfrentado a pior crise da história dela. Nunca antes os servidores tinham enfrentado um problema tão grande para conseguir atendimento médico e para conseguir receber os pagamentos da Previdência. Principalmente porque as duas primeiras massas da Previdência são pagas com transferência direta da administração direta, né? Então, não é pago com fundo de Previdência, pago com o valor que é repassado periodicamente pela Prefeitura. Esses valores, hoje, a dívida, pelo menos que as últimas apurações que a gente tem, alcançaram para a Previdência o volume de 30 milhões de reais. E a dívida do plano de saúde chegou a 12 milhões. Né? Além disso, a gente tem a administração pela superintendência, hoje escolhido como indicação da gestão. Antes era uma lista tríplice que os mutuários e os servidores de carreira conseguiam escolher quem seria o próximo gestor da Caixa de Previdência. Hoje já não é mais assim. Outro problema grave é que a falta de pagamento em dia tem gerado problemas imensos para os aposentados. Os aposentados perderam aquele dia unificado entre ativos e inativos. Também um outro problema que a gente lembra, que é importante a gente resgatar aqui, que foi a alteração da lei de cobrança do plano de saúde. Essa alteração
ela veio como uma grande saída, né? Uma grande, grande resolução de problemas da receita da Caixa. Foi apresentado o projeto de lei que alterou a cobrança do plano de saúde e veio com uma grande panaceia. O que a gente descobriu é que essa lei, e a gente avisava na época que isso ia gerar problema para o servidor, o que a gente descobriu é que, depois de alguns anos, a situação da Caixa piorou. Essa lei, ao invés de melhorar a receita, jogou mais ainda a Caixa de Previdência no buraco. Nesse sentido, a pergunta é, diante desse quadro caótico da Previdência e do plano de saúde, quais são as propostas do candidato, né, de resolução desses problemas? 4 minutos. Você pode colocar ali para ficar observando, por favor? Ele fica aqui no meu ouvido, eu estou tão concentrado na resposta, eu não me ligo aqui no tempo, então eu vou pedir... agora sim. Bom, em relação a essa autarquia, Caixa de Previdência. Primeiro passo no nosso governo não é promessa, é compromisso assumido. Quem vai gerir a Caixa de Previdência, servidor de carreira. Através da lista tríplice, vocês vão indicar e nós vamos escolher um servidor de carreira para gerir a Caixa. A Caixa de Previdência precisa ser autossustentável em todos os aspectos. Nós temos que ter a consciência que ela não é uma autarquia que produz riquezas. Ela vive dos repasses dos ativos para garantir a aposentadoria perpétua, perpétua, né? O resto da vida das pessoas que estão na inatividade. Agora, é uma conta que não fecha. A cada dia, os serviços públicos estão sendo mais terceirizados. São as organizações sociais que gerem, principalmente todo o sistema de saúde, que era um dos setores que mais se fazia concurso para o servidor. Se nós não temos servidores concursados para contribuir para a Caixa de Previdência, o que será o futuro da Caixa para garantir o pagamento dos inativos? É uma conta lógica. Quem segura a Caixa? A contribuição dos ativos e a contrapartida do poder público. Quantos anos sem concurso público, com todo o sistema de saúde terceirizado, aonde nós vamos parar? Tem que ser conduzida com muita responsabilidade, muita, mas não é pouca, não. A autarquia não pode mais servir de cabide de empregos. Não tem mais condições, porque nós chegamos no fundo do poço. Outro passo, nós vamos unificar, no penúltimo dia útil de todo mês, os inativos com os ativos. Aliás, eu apresentei isso na Câmara, como é um projeto de lei de iniciativa do Executivo, o Parlamento não tem a competência para apresentar, mas eu pedi através de requerimento porque a senhora prefeita unificasse a data de pagamento dos ativos com os inativos. É horrível, até porque os inativos ficam isolados. Até para protestar, receber seus benefícios, ele fica com a voz e com o seu poder de cobrança diminuído. Me parece até que foi uma estratégia política de segregar, separar os ativos dos inativos. Servidores são servidores conceitualmente, só muda se estão nativos ou inativos, é uma mera questão simbólica, mas não pode ter tratamento diferenciado. Tem que auditar a Caixa de Previdência, tem que saber, eventualmente, onde estão esses gargalos que, infelizmente, precisam ser estancados. E só através da indicação de um servidor de carreira que nós possamos, efetivamente, tirar um raio-x de tudo que acontece na Caixa de Previdência e tomar as medidas emergenciais em sanar todos os problemas desse processo de recuperação financeira que nós temos que passar urgentemente. Uma outra questão que contribui e muito para a Caixa de Previdência é valorizar o servidor de carreira na ocupação de cargos, de funções gratificadas, inclusive na ocupação de cargos de secretários, na ocupação de cargos efetivamente para ajudar a administrar. Ninguém melhor para ajudar o prefeito do que os servidores de carreira, porque eles conhecem a máquina melhor que ninguém. Você traz um agente externo para ocupar um cargo que poderia ser ocupado por um servidor público, é um prejuízo enorme. E não estou com isso aqui fazendo discursos eleitoreiros. Qualquer prefeito, ele precisa sim dos seus cargos de comissão, justamente das pessoas da sua confiança, mas não precisa ser esse número exagerado, que hoje beira os 200 cargos comissionados. E a desvalorização é gigante do servidor. Para garantir a recuperação financeira, inclusive da prefeitura, nós temos que ter medidas urgentes. Inclusive, o saneamento de alguns contratos precisa cortar na carne. O que não pode é o servidor ficar sem receber, os inativos, e você ter um contrato de publicidade vigente de milhões. O que é prioridade? Tem que saber, o administrador, se não tem dinheiro para tudo, ele tem que saber sensivelmente o que é prioridade. E pagar em dia o servidor é uma prioridade número 1. Nosso quarto bloco,
ele é mais geral, mas também é muito importante para a carreira pública, que é o da terceirização, contratos e privatização. Há vários anos que a gente tem enfrentado os mandatários dos governos, das administrações, de todas as esferas, lotearem o Estado, lotearem os serviços públicos para a iniciativa privada. Isso deteriora a carreira pública em nome de garantir lucro para as empresas. Sempre com um discurso da boa gestão, de que assim otimiza recursos e etc. O que a gente tem encontrado, e em Cubatão não é diferente, porque desde 2005 o Ministério Público investiga casos de terceirização, casos de transferência de serviços públicos para as OS. Desde 2005 tem denúncias, várias delas. Né? O que a gente tem observado é que a maioria das vezes não se garante uma melhoria da qualidade do serviço público. Não se garante sequer o atendimento nos patamares dos contratos das licitações. Né? O que a gente tem encontrado é um serviço público que acaba sendo precarizado fora do Estado, né? Na mão da iniciativa privada, e com transferência alta de recursos. Nesse sentido, a comissão e a Assembleia discutiram o quanto que é benéfico o investimento no serviço público e no servidor. Né? Ampliar e melhorar a qualidade do serviço público por meio do investimento na casa, né? Com meio do investimento na carreira pública. Por isso, né, ao invés de substituir a estruturação de serviços e a realização de concurso por loteamento do Estado, nós gostaríamos de saber se o candidato ele pretende continuar com a política de terceirização ou se ele defenderá um serviço público forte de qualidade, que atenda às reais necessidades da população, principalmente das áreas mais carentes do município. Além disso, se os candidatos pretendem realizar concursos ou chamar todos aqueles candidatos aprovados os concursos que ainda têm validade. Bom, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, que colocou teto ao administrador, aliás, graças a Deus que a Lei de Responsabilidade Fiscal existe. Imaginem se a Lei de Responsabilidade não existisse, aonde nós pararíamos, né? Onde nós pararíamos. Agora, claro, se você tem um teto para gastar e não pode ser ultrapassado com despesas de pessoas, que a Lei de Responsabilidade Fiscal imputa, alguns administradores buscaram alternativas. E as organizações sociais foram uma forma de alternativa de você sair da Lei de Responsabilidade Fiscal e não ultrapassar o limite que a lei te impõe. Dizer que eu sou contra as organizações sociais que gerem alguns serviços públicos é um tema o tanto quanto delicado. Hoje, se eu assumir o compromisso que eu ganhando a prefeitura, a partir de 1º de janeiro, nós vamos terminá-las, é impossível. Qualquer administrador que assumir isso aqui hoje, ele está sendo, no mínimo, fanfarrão com seus discursos. Porque, por exemplo, o setor de saúde acabou. Não temos mais médico de carreira para tocar o sistema de saúde do município. As enfermeiras concursadas, os médicos concursados. Na época do Oswaldo Cruz, os nossos médicos concursados, o doutor Wagner, o doutor Oshiro e demais outros que tanto operaram nessa cidade, eles estão todos na inatividade e nós não temos mais servidores concursados para tocar o sistema de saúde. As terceirizações, que aliás é um modelo, tendência do país inteiro, né? Você toca, obviamente, quem tem o controle da organização social é o administrador, é o agente político, que ele tem que tocar com responsabilidade e seriedade. Você tem as auditorias, você tem o comando. O que não pode é você jogar a administração na mão da terceirizada. O controle e a responsabilidade é do administrador. Agora, gradativamente, você tem setores que você pode gradativamente substituindo por funcionários concursados. Em alguns setores, por exemplo, saúde é um setor muito difícil você terceirizar, deixar na mão de terceiros, porque a saúde é uma coisa que não se brinca. Agora, assumir e sanar isso rapidamente não será fácil. Em relação também à saúde, o servidor da Caixa de Previdência tem que ter essa discussão entre o convênio externo e a própria Caixa. Eu, por exemplo, dentro da minha network, que já conversei, me parece por unanimidade que eles optaram pela Unimed, desde que pague e tenha seus serviços prestados
com, obviamente, eficiência. Então, o convênio médico do servidor público tem que ser imediatamente restabelecido. Isso é prioridade número 1, porque nos momentos mais difíceis da vida, você não pode tirar aquilo que foi conquistado. Aonde você mais gasta com a saúde? Depois da inatividade. É onde mais você gasta com a saúde, é após a inatividade. Então, nesses aspectos, a recuperação de chamamento dos servidores concursados, aliás, é a lei. Você não pode abrir concurso público se tiver um vigente em aberto. Chamar os que estão já aprovados em concurso público, de acordo com a necessidade da administração, também é uma prioridade nossa, sem sombra de dúvida. Agora, tudo isso vai ser feito a partir de 1º de janeiro? Não. Nós precisamos tirar um raio-x, ver os rombos deixados. Eu diria que a prioridade número 1 é manter a dignidade do servidor. E sem vencimentos, sem benefícios, sem plano de saúde, não tem dignidade em absolutamente nada. Então, a prioridade não é fantasiosa em outros segmentos. É garantir, no mínimo, a unificação da data de pagamento dos inativos com ativos e garantir os benefícios e salário digno, que é de direito de todos os servidores. Para o quinto tema, quinto bloco temático, os servidores decidiram que era importante discutir contas públicas e folhas de pagamento. Muito se fala em austeridade fiscal, principalmente nos últimos períodos. No entanto, geralmente, a austeridade fiscal ela se resume nos cortes de orçamento. E os maiores pedaços desse bolo do orçamento público são destinados por serviços essenciais, como saúde e educação. As principais pastas, logo, têm a maior quantidade de recursos do erário. Geralmente, quando se fala em austeridade, se fala em corte de serviço público. Se fala em corte de educação, em corte de assistência, em corte de saúde. E ninguém mexe, ou pelo menos se evita, mexer em questões essenciais como a gestão do orçamento, como a revisão de contratos e como a auditoria de folha. A gente tem que lembrar que, nesse ano, a municipalidade enfrentou denúncias, de pagamentos fraudulentos de licença-prêmio. Isso é apenas um exemplo de tantos outros que a administração, durante todas as últimas décadas, enfrentou. Nesse sentido, o que o candidato pensa sobre a realização de uma auditoria séria na folha de pagamento, nos contratos e em toda a dívida pública do município? Bom, tudo gira em torno das finanças. Não adianta fugir do tema que, para se consolidar todas as pautas aqui, gira em torno das finanças. É claro que, quando se gira em torno das finanças, você precisa ter gestão das finanças. E não tenho dúvida, o orçamento de 2017, nós teremos um impacto violento de perca orçamentária. Hoje, que é muito ruim, inclusive com essa lenda criada de que servidor de Cubatão é Marajá, é a mesma coisa a lenda criada, Tem, inclusive, um parlamentar que se orgulha em dizer 1 bilhão e 300 milhões. Isso não existe, isso é lenda, Isso é uma mentira. Eu não diria uma mentira, eu diria que é uma peça orçamentária ficta, criada erroneamente. Não se erra tanto numa previsão orçamentária de 1 bilhão e 300 milhões e você só arrecada 800 milhões. Tem alguma conveniência política para se estimar o orçamento em 1 bilhão e 300 milhões. O que é, de fato, se uma mentira se repetida por diversas vezes, torna-se uma verdade. Não existe 1 bilhão e 300 milhões. Com o fechamento da Usiminas, nós temos impacto nas 2 cimenteiras, que é a Intercemit e a Santa Rita, a Gispa fechada, a Santista de Papel, que já sofreu impacto. Claro que esses recursos para esse ano, de acordo com a regra do ICMS, não sofreu impacto ainda do município, só no ISS, mas para o ano que vem teremos um impacto drástico. Isso tem que ser dito por qualquer prefeito, porque vir aqui e falar o que vocês querem ouvir é fácil, mas a verdade também tem que ser dita. Estou fazendo essa introdução para dizer que o prefeito vai ter que ter ousadia, ter que inovar na maneira de se governar. Aliás, Cubatão se fizeram muitas fanfarras. Por exemplo, na década histórica de 70, 80, 90, não se pagava IPTU, que foi um equívoco. Pelo menos poderia ter pegado o IPTU para planejar a cidade, o crescimento desordenado. Mas, enfim, não viemos aqui para falar do passado. As ações são progressistas, uma bola para frente. Então, o que nós temos que fazer? Falávamos de terceirização. Eu fiz a minha menção aqui em RH, pessoas. Mas quantos serviços temos terceirizados? Frota de carro alugada. É um absurdo. Computadores alugados. São contratos exorbitantes que precisam se colocar o dedo nessa ferida. Quantos próprios alugados? Quantos próprios abandonados nós?
o administrador, para o ano que vem, tem que ter responsabilidade em enxugar a máquina. Porque tem que enxugar a máquina, não pode penalizar. Quando tudo dá errado, ninguém corta comissionado, ninguém corta contratos, ninguém enxuga contrato. Quando tudo dá errado, o servidor que tem que ser penalizado. O Rio de Janeiro agora foi o maior exemplo. Maior exemplo. Servidores sem receber, o governador Fanfarrão tinha um contrato de publicidade de 10 milhões. Precisou o Poder Judiciário intervir no Poder Executivo, justamente para garantir. Olha que vergonha, o Judiciário intervir no Executivo para dizer, senhor prefeito, governador, se você não tem dinheiro para pagar os servidores, então corte os contratos. Dentre pagar o servidor e você manter esses contratos exorbitantes, pagar o servidor é prioridade. Precisou o Judiciário puxar a orelha do Executivo. Aliás, é uma coisa constante que o Judiciário tem feito, na maioria das vezes acertada. Então, para se falar em vencimentos, para se falar em remuneração, em orçamento, indiscutivelmente, se esse ano está ruim, vai ter um impacto para o ano que vem pior. Então, requer prática, experiência, responsabilidade na condução dessa locomotiva chamada máquina pública. E essa locomotiva, sem vocês, não vão chegar a lugar nenhum. O administrador tem que pensar. Aliás, na transição, já tem que chamar vocês para o diálogo com muita transparência. O servidor quer dialogar. O que o servidor não quer é ser passado para trás, ser enganado, com mentirinhas, com balanços, com historinhas que não convencem ninguém. Quando o servidor vê um contrato de publicidade, de computadores, aluguel de carro, de imóvel, sem eles receberem seus vencimentos, obviamente eles não ficam contentes. O tempo está curto. Um abraço. A crise econômica não tarda a chegar no lombo de todos os trabalhadores. Geralmente, quando se fala em conter crise econômica nacional, mundial, se fala em corte de direitos. Esses cortes de direitos, eles acabam recaindo primeiro nos trabalhadores privados, mas não tarda a chegar nos servidores públicos, né? No caso das terceirizações, a gente tem o PLS 559, de 2013, que foi resgatado dos mortos, que amplia os casos de terceirização e utilização do recurso público para acabar com vagas de concurso, né? Amplia as hipóteses de terceirização em serviços essenciais como educação. Além disso, a gente tem a malfadada PL 257, né, de 2016, que é uma PL que vem com um pacote de maldades para o servidor público. Esse pacote de maldade, ele tenta estabelecer um plano de auxílio para os estados, né, e, consequentemente, para os municípios, porque influencia nas leis que também regem, né, a regulamentação fiscal dos municípios, né, no sentido de restringir, né, de aplicar certas medidas em troca de parcelar toda a dívida pública que tem entre estados, municípios e União. Dentre as medidas, a gente separou algumas delas. Previsão de suspensão de concursos públicos. Essa é uma das medidas da PL 257. Outra medida, fim da regulamentação de planos de carreira. Está lá no projeto de lei. Outra coisa, congelamento de salários. Não ter reajuste salarial acima de inflação por 24 meses. Ou seja, 2 anos sem reajuste salarial acima da inflação. Outra coisa que tem na medida, no pacotinho, é cancelar ou parar de pagar progressões e outras vantagens, gratificações, distribuição, revisão de regimes jurídicos para limitar benefícios concedidos historicamente aos servidores e também um ataque direto à Previdência Social, que vai refletir nos sistemas de autarquia municipais. Tá? Nós precisamos lembrar que o município tem autonomia administrativa e dentro da PL é possível que o município se recuse a aplicar as medidas, mesmo com a PL aprovada. É possível que o município se recuse a aplicar as medidas se ele conseguir adequar o pagamento das parcelas. Nesse cenário, a gente especula que quase todos os municípios vão tentar atender a esse pacote de ajuste fiscal e que vai prejudicar mais ainda o conjunto de direitos que os servidores de todos os municípios do país duramente conseguiram conquistar. Nesse cenário, gostaríamos de saber se o funcionalismo tem de cada um dos candidatos a garantia de que em sua gestão não vão tirar nenhum direito dos servidores públicos municipais. A garantia de que defenderão todos os direitos conquistados, mesmo que as PLs sejam aprovadas. Esse tema, bom, a resposta aqui, óbvio, é que não mexeremos
com nenhum benefício do servidor. Primeiro, para mexer, precisa ter, né? Vocês quase não têm mais nada. É impossível mexer no que não tem, né? Os poucos que tinha, gradativamente, foram sucumbidos, né? Então, ações progressistas, não dá para a gente retroagir, mexer e tirar o que vocês já não têm. Agora, em relação aos benefícios, é uma coisa que tem sido implantada em alguns governos. Aliás, tem que ter humildade de reconhecer que muitas coisas que dão certo em outros lugares, tem que ter grandeza de espírito de copiar. Eu vejo que tem dado muito certo a meritocracia, né? Estimular o servidor através da meritocracia. O que seria isso do ponto de vista prático? O servidor estatutário precisa ser motivado, porque senão você fica ali anos e anos sem motivação, sem benefícios, sem ninguém te estimular. Quantos talentos desperdiçados, quantos talentos adormecidos, porque efetivamente o poder público, a máquina, não estimula seus servidores para que efetivamente possam atuar. Na meritocracia, vamos lá, o servidor vai de carreira, o profissional de educação física, vamos supor que ele tenha as suas atividades desempenhadas na escola e ele consiga identificar dentro de um dos nossos cidadãos, um jovem, um talento, ele identifica com a sua habilidade, identifica aquele talento, e aquele jovem se torna um representante da nossa cidade, em qualquer área de esporte, em qualquer prática de esporte, e consiga representar, dar êxito e orgulhar nossa cidade. Isso é mérito. Aquele profissional de educação física teve a sensibilidade de acompanhar, identificar, estimular, e óbvio que esse servidor diferenciado precisaria ser reconhecido. Então, a meritocracia tem dado certo, os servidores têm sido revigorados com essas questões, e é um modelo, né? É um modelo que acaba sendo também um benefício que eu quero implantar a partir de 1º de janeiro, sendo eleito. Claro que com uma discussão ampla, uma discussão macro com todos vocês, mas é importantíssimo nós valorizarmos justamente o servidor, para que ele não fique estagnado e desmotivado. Aliás, a desmotivação é muito ruim em todos os aspectos. Você vai trabalhar sem motivação, né? Você não produz, você não rende, e a máquina pública desmotivada, você pode ter certeza que está fadada ao insucesso. Então, a locomotiva precisa estar andando, fluindo bem. Então, essa é a nossa proposta do benefício, e garantindo que nós não podemos tirar, e eu reitero, até porque não dá para tirar o que vocês efetivamente, ao longo dos anos, não têm. E vou aqui repudiar, né, a declaração do ex-presidente Lula do PT, né? Atribuir ao servidor de concursado estatutário de carreira o que ele fez foi um ato, infelizmente, não quero ser redundante, mas de uma infelicidade sem tamanho. Então, eu queria repudiar aqui e me solidarizar a todos vocês com essa última publicação. Qual a sua visão quanto à realização de concursos para compor os cargos públicos versus contratos que recebem salários a mais para a mesma função? Como será em seu governo? Então, qual é a visão de vocês em relação a concursos, né, para cargos públicos versus os contratos, cujo teor dos contratos pagam maiores salários para as mesmas funções? A pergunta, os dois respondem isso? Isso, os dois. Ah, ok. Tem tempo? 1 minuto e meio. Bom, eu entendi a pergunta perfeitamente. O que a Simone quis dizer é um médico hoje concursado, um médico vai receber em torno de R$2.000. Um médico na organização social recebe 10. É claro que é discrepante para prestar o mesmo serviço público. Então, são distorções que precisam ser sanadas. Agora, para você contratar o médico para ganhar igualitariamente, por exemplo, a organização social, ao PSF, que gera o sistema de saúde, no próprio edital tem que ter previsão. E essa discrepância que acontece, ela precisa ser sanada. E realmente é uma distorção que desmotiva. Hoje, você, com médicos concursados na rede pública, está cada vez mais extinto, porque eles não têm interesse e os salários estão cada vez mais piores. Agora, na meritocracia, que acho que ainda me resta um tempo, eu posso usar o meu 1 minuto e meio, eu acho que o candidato está medindo a meritocracia pela régua do decreto dessa administração, né? Então, não dá para medir a meritocracia que diz pela régua do governo atual, né? Aliás, que ele faz parte. Meritocracia é uma coisa totalmente distinta, né? De você favorecer segmentos. Aliás, é o típico do discurso deste governo. Chamar o servidor para greve, chamar o servidor para participar de movimentos, essa régua não é a nossa. Então, por favor, não gostaria de ser medido pela régua desse governo. Como os dois candidatos pretendem resolver a questão do cartão servidor?
será mantido como atualmente ou será incorporado ao padrão de vencimentos? Bom, na democracia, é a maioria, né? Que é 5+1, né? Exemplo esdrúxulo, mas é o único que comporta nesse momento. Eu tenho ouvido, não de uma maneira formal, porque nós estamos em período eleitoral, mas dentre os que eu ouvi, eles querem dinheiro. Desculpa o termo popular, né? Eles não querem efetivamente. O cartão, claro que interessa para o comércio, aí nós temos uma visão macro para estimular a empregabilidade, estimular o crescimento do comércio, claro que é importante. Mas você pode desenvolver políticas paralelas para fortalecer o comércio sem essa obrigatoriedade. O servidor quer o dinheiro na sua conta, ele quer ser dono do dinheiro dele para efetivamente ele gastar da melhor maneira que lhe convém. Então, é um tema a ser discutido, porque iniciei falando que democracia é 5+1, esse diálogo, com certeza, nós abriremos para ouvi-los, chamar o comércio também, que obviamente é parte integrante, porque nós precisamos estimular o crescimento do comércio local, mas essa discussão ela será aberta a partir de 1º de janeiro, para nós estudarmos uma maneira de efetivamente consolidar isso. Agora, claro, nenhum administrador quer cortar benefícios. Claro que tem aqueles que cortam por ingerência e incompetência, ou até cortam por vingativo. Mas essa discussão nós vamos ter que fazê-la a partir de 1º de janeiro. Quanto aos benefícios que não foram pagos, qual será a medida adotada? Somente serão retomados ou serão pagos efetivamente, levando em consideração que são nossos direitos? Bom, eu falo, claro que eu tenho que me ater à pergunta, mas eu não posso, obviamente, porque eu não tenho direito de resposta nessas infiltradas, né? Eu não tenho dois discursos. É que a pergunta foi bem objetiva em relação ao cartão. Cartão ou em dinheiro? Eu respondi à pergunta. Eu não disse em momento algum que a partir de janeiro eu restabeleceria dinheiro ou cartão. Até porque eu fui o primeiro a colocar aqui as finanças, o discurso fraudulento de 1 bilhão e 300 milhões. Então, obviamente, eu não sou incoerente e os meus discursos também são unificados. Agora, e a pergunta que me foi feita está, obviamente, totalmente de encontro com o que nós já respondemos. Recuperar os benefícios sem dinheiro em caixa a partir de 1º de janeiro, não vai fazer. Nenhum prefeito vai fazer a partir de 1º de janeiro pagar todo o retroativo dos benefícios que não foram efetivamente pagos. Por exemplo, o déficit do cartão. São milhões. O mediador aqui, Henrique, acabou falando aqui com em torno de 32 milhões, se for somar perdas, etc, etc. Então, é um rombo dizer assim, a gente vai ter dinheiro para sanar isso a partir de 1º de janeiro? Claro que nós não teremos recursos. Restabelecer do marco, e de repente isso, que obviamente vocês vão acionar a justiça, pode ser que vire precatório, de que maneira será pago, isso obviamente é um direito de todos vocês. Agora, garantir que nós vamos pagar todo o retroativo, onde nós estamos aqui fazendo, dando diretrizes, que o orçamento será violentamente abalado, nós temos que pensar em manter minimamente os benefícios hoje que vocês têm direito. Pergunta é, teria como desvincular os cargos de confiança da Caixa de Previdência, deixando só os funcionários de carreira e dependentes? Olha, no momento de crise, que foi colocado aqui, você tem que enxugar, tem que cortar na carne. Não faço os discursos eleitoreiros. Os cargos de confiança são importantes para qualquer administrador. Mas, em detrimento ao cargo de confiança e o servidor de carreira, não tenha nenhuma dúvida que o servidor de carreira terá prioridade em detrimento ao cargo comissionado. Aliás, foi uma emenda minha, onde eu atribuí ao servidor, ao cargo comissionado, que ele pagasse o dobro para a Caixa de Previdência, que era muito comum se usar manobras políticas para iniciar tratamento na Câmara, por exemplo, onde ficavam trocando assessores, onde violentava a Caixa de Previdência justamente pela conveniência política. Então, as minhas ações, elas demonstram justamente, obviamente que foi uma medida impopular eu tomar isso como parlamentar, fui criticado pelos cargos comissionados, mas eu tenho responsabilidade com as minhas ações. O que eu posso assegurar nesse aspecto, se as finanças comportarem manter os cargos comissionados na Caixa de Previdência, nós manteremos. Nunca vocês serão penalizados, principalmente do ponto de vista de não receberem seus benefícios em detrimento a cargos comissionados.
quem ou quais instâncias participariam de uma possível controladoria em Cubatão? E se elas teriam prazos e metas no sentido de divulgar resultados a que se prestarem? Quem ou quais instâncias participariam de uma possível controladoria em Cubatão? Elas teriam prazos ou metas no sentido de divulgar resultados a que se prestarem? Queria com o mediador aqui, a controladoria já está se referindo aqui a controle externo? Desculpa, não. Não, obrigado, realmente eu fiquei um pouco confuso aqui. Na verdade, é obrigação, né? É lei, né? Só mudaria, hoje você tem as ouvidorias e as controladorias, aliás, poderia substituir pela corregedoria. Não sei se, de repente, que é uma prática do governo do Estado de São Paulo. Cada secretaria do Estado tem suas próprias corregedorias, onde ali aquelas corregedorias, você fiscaliza constantemente as ações dos órgãos descentralizados. Claro que a nível de município, você ter corregedorias em secretarias que já não tem uma estrutura muito grande, não comportaria. Agora, uma corregedoria atuante, mas eu digo para atuar mesmo, não pode ser uma corregedoria com aparelhamento da conveniência do administrador. Aliás, posso falar aqui categoricamente para vocês, se você está numa administração, é importantíssimo, se você não tem oposição, trate de criar. A oposição ajuda a fiscalizar. É uma máquina de 3 mil funcionários aproximadamente. Além da corregedoria, eu tenho certeza que um parlamento forte, a gente torce para que tenha oposição séria e responsável, nos ajudará. Mas a corregedoria será implantada, com certeza. A Lei 2035, de 10 de abril de 92, em seu artigo 9º, parágrafo único, limitou até 15 de abril de 1992 o acesso dos funcionários ao regime único. Nós, da saúde, temos interesse em passar para 40 horas semanais. Ao invés de contratar profissionais pelas OS, não seria mais interessante prestigiar os profissionais com identidade com a comunidade? Para tanto, é só alterar o parágrafo único, permitindo a opção dos nossos servidores. Haverá interesse em seu governo? Eu vou reler a pergunta, como ela é comprida. A Lei 2035, de 1992, em seu artigo 9º, parágrafo único, limitou até 15 de abril de 92 o acesso dos funcionários ao regime único. Nós, da saúde, temos interesse em passar para 40 horas semanais. Ao invés de contratar profissionais pelas OS, não seria mais interessante prestigiar os profissionais com identidade com a comunidade? Outra. Para tanto, é só alterar o parágrafo único, permitindo a opção dos nossos servidores. Haverá interesse em seu governo? Olha, como nós tínhamos dito, servidor motivado, a locomotiva anda, as coisas acontecem. Agora, nós temos que ter a responsabilidade na alteração, inclusive nós fizemos uma comissão, não sei se o candidato era da pasta dele na época, mas justamente discutindo os profissionais das enfermeiras. Elas queriam, obviamente, suas jornadas reduzidas. Isso foi discutido amplamente, que uma redução de jornada, por exemplo, não afetaria diretamente o funcionamento do setor da enfermagem e também não precisaria fazer novas contratações. Alterar a lei, isso é uma coisa simples, você manda um projeto, altera. O administrador sério e responsável tem que avaliar previamente qual o impacto dessa alteração. Não dá para se fazer assim, a queima-roupa, dizer assim, olha, é um compromisso de alterar. Alterar se pode. Agora, nós precisamos efetivamente ter responsabilidade com o impacto da alteração. Então, esgota a possibilidade? Não é taxativo, é exemplificativo. Agora, essas mudanças precisam ser feitas com estudos prévios de viabilidade, ver se comporta efetivamente. Ele dá boa noite aos candidatos e ele quer saber sobre o concurso público a ser realizado em novembro. O concurso foi contemplado com cadastro reserva. Pergunta: haverá chamada para a posse logo no início do seu mandato? Gostaria de saber sobre o concurso público a ser realizado em novembro agora.
O concurso foi contemplado com cadastro reserva. Pergunta: haverá chamada para a posse logo no início do mandato? Chamará desse concurso logo no início do mandato? Bom, o que a gente deixa registrado é que esse concurso público agora eu acho que um pouco irresponsável. Teria que deixar para o próximo administrador. Está no final do governo. Você está passando o bastão para o próximo, gente, independentemente que só Deus saberá o próximo prefeito. Mas é de uma negligência sem tamanho. Você abre um concurso público agora, com as finanças do município totalmente comprometidas, é dizer assim, é não ter nenhuma responsabilidade com a cidade nem com o futuro. É de uma negligência que não dá nem para ser mensurada. Agora, concurso público, a contratação, conforme o edital passou, tem que ser chamado. Cadastro de reserva é discricionário. O cadastro de reserva fica a encargo do executivo chamar pela própria conveniência. Agora, o número de vagas elencado no concurso público através do edital passa a vincular a obrigatoriedade do administrador a chamar. Então, agora, eu registro aqui, obviamente eu não estou aqui porque não é debate, eu não quero aqui fazer nenhuma menção ao candidato, que é do mesmo partido, mas eu respeito o posicionamento dele, até porque ele é secretário, não tem a caneta, não é ele que decide. Então, não estou fazendo aqui menção, obviamente, para nenhum demérito ao meu comentário. É um comentário ligado diretamente à administração. Está se criando uma cultura política. Está se criando uma cultura política. O Executivo governa com medidas provisórias, resoluções e normativas que ferem leis pré-existentes. Cubatão não tem ficado fora dessa cultura nos últimos anos. E já em janeiro de 2017, temos essa situação mais uma vez prevista na cidade, ferindo o Estatuto do Servidor Público. Vou repetir. Está se criando uma cultura política. O Executivo governa com medidas provisórias, resoluções e normativas que ferem leis pré-existentes. Cubatão não tem ficado de fora dessa cultura nos últimos anos. E já em janeiro de 2017, temos essa situação mais uma vez prevista na cidade, ferindo o Estatuto do Servidor Público. Qual o posicionamento dos candidatos referentes a essa prática? Bom, o que a gente precisa deixar claro é que o administrador público, ele se enquadra nas regras diferenciadas do cidadão comum. Nós podemos fazer tudo desde que a lei diga que não faça, nós, cidadãos comuns. O agente político, o administrador, ele só pode fazer o que a lei diz que ele tem que fazer. Então, ele não pode pular fora do que a lei determina que ele tem que fazer. Por mais que ele, obviamente, seja negligente, nós tivemos um ato nesse governo que demonstrou isso, foi aquele decreto onde as pessoas que presidiam comissões tinham um acréscimo de 50% nos seus vencimentos. Ali foi o famoso decreto, né, o trem da alegria, né, porque você dava 50% pela conveniência do agente político, Tanto que foi que o Tribunal de Justiça decretou, mais uma interferência do Judiciário no Executivo. Teve que devolver, né, todos terão que devolver. Então, eu quero dizer que eu serei extremamente legalista. Aliás, eu não serei, é obrigação de qualquer administrador respeitar as leis postas, e o servidor ter suas leis, e elas, no meu governo, serão respeitadas. Agora, para considerações finais, a gente reservou 2 minutos para cada candidato. Tudo bom? Beleza. Somos livres no tema? Livre, não tem prisão nenhuma, só a voz da consciência que vai lembrar quando estiver chegando os 2 minutos. 5 minutos. 2 minutos. Nossa, tendo as considerações, o mediador aqui aperta a gente. Podia dar uns 3 ou 4 minutos, mas tudo bem. Bom, eu queria agradecê-los, parabenizar todos vocês pela brilhante iniciativa. Esse diálogo é importante, mas não só após o mandato. Essas prévias são muito importantes para vocês saberem como cada candidato pensa acerca do servidor público, de repente para ajudá-los na hora de definir, do ponto de vista da escolha, a quem vocês irão outorgar os vossos votos. Quero agradecer ao professor Fabinácio, o candidato professor Fabinácio, parabenizar o mediador. Aliás, uma metodologia muito bacana aqui. Dizer para vocês que ser político não é sonho, ser prefeito não é sonho. Sonho você realiza na iniciativa privada, quando você estuda, você vai ser professor, advogado, médico.
Ser político é vocação, precisa gostar de gente, precisa usar essa ferramenta para transformar a vida das pessoas. Então, eu entendo que sou vocacionado para essa questão, as eleições estão se aproximando, dizem que o voto é fruto de uma relação de confiança e conquista. Você precisa olhar nos olhos das pessoas, convencer e conquistar. Referendei o meu nome como uma alternativa para interromper esse ciclo perverso que assola a todos nós. Obviamente, a escolha vocês já estão avaliando, os servidores têm um senso crítico elevado e com razão, porque as medidas insanas do Executivo refletem violentamente na vida de todos vocês. Encerro, muito obrigado, que vocês façam uma boa reflexão, espero que tenha, obviamente, com as nossas exposições aqui, tenha ajudado vocês, obviamente, a definir a escolha de vocês no dia 2 de outubro. Encerro, mais uma vez, não quero ser redundante, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado ao servidor. Boa noite, gente. Obrigado por terem vindo. Pessoal, boa noite. Daqui a pouco a gente vai a informalidade. Nós fizemos uma carta para ensinar a nossa vocês. Querem colocar receber esse avaliado as nossas propostas para vocês. Obrigado. Falei na informalidade. Quer como eu tenho? Obrigado.